Boa noite a todos. Vamos entrando. Live tarde, sexta-feira. Tava no evento. Cheguei agora há pouco em casa. Mas, cumprindo meu compromisso, que eu tô aqui com vocês uma hora dessa, é verdade. A live tava marcada para 11h15. Tô aqui 2 minutos atrasada, 3 minutos, né? Que são 11h18. Tive que marcar esse horário porque eu passei a manhã à tarde na clínica atendendo. Cheguei em casa, já era quase 7 horas. Tive um compromisso, que foi o aniversário de 8 anos da clínica da doutora Marcela Rodrigues, que é uma grande amiga minha, que trabalha com medicina integrativa. Saí do aniversário agora há pouco, vim para casa e eis-me aqui para conversar com vocês. O tema da live de hoje é um tema voltado muito para os jovens dentistas recém-formados, que quando a gente termina a faculdade fica muito aquele questionamento: e agora? Me formei, o que eu vou fazer? É claro que a minha opinião e a minha sugestão é sempre muito voltado dentro para a minha percepção e a experiência que eu tive, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente... Gente, primeiro, sejam todos muito bem-vindos, né? Giza tá aqui, que cuida de mim, que me dá massagem. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo escutando direitinho? Assina assim pra mim. Gente, essa live vai ficar salva aqui no Instagram. E eu quero pedir pra vocês comentarem a live. Se vocês acharem interessante, tiver alguém que vocês conheçam que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, que acabou de se formar em odontologia, ou então em qualquer outra área. É uma live muito interessante. Claro que eu vou falar da minha percepção, como eu falei agora há pouco, mas pode ser que alguém se identifique, tá? Então vocês podem compartilhar. Então, ó, Sulamita, bem aqui na minha frente, ela é muito saliente. Então, gente, o que eu vou compartilhar com vocês? Quando a gente se forma, fica um questionamento muito grande. E aí, o que eu vou fazer? Já vou trabalhar no consultório, por exemplo, odontológico, ou eu vou fazer logo uma especialização? O que a gente mais escuta na faculdade é que a gente precisa ganhar mão. Ganhar mão significa que a gente precisa atender. Precisa fazer atendimentos para que a gente possa, na realidade, ganhar experiência e até mesmo decidir em que área a gente vai poder ingressar, em que especialização a gente vai querer fazer. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu, na faculdade, eu fui monitora de prótese, tá? Sempre gostei da parte de prótese, gosto até hoje. Então, quando eu saí da faculdade, eu pensei da seguinte maneira: eu vou montar um consultório. Nunca quis fazer odontologia pública, porque a gente sabe da dificuldade que nós temos dentro dos consultórios odontológicos públicos da área de saúde, a dificuldade de material, da gente conseguir honrar e fazer uma odontologia de qualidade que a gente aprende na faculdade. Então eu falei, não vou fazer. Tive várias propostas para fazer PSF, que é Programa de Saúde nos municípios. Não quis, não fui. E o que eu fiz? Eu achei conveniente, achei interessante. Isso deu super certo e eu costumo indicar para quem me pergunta. Por isso que eu resolvi compartilhar nessa live. O que eu fiz? Eu montei um consultório no bairro popular daqui de São Luís, um consultório pequeno, só uma cadeira só. Montei, inclusive, na época com a minha amiga de odontologia, que fazia faculdade comigo. Na época, quando a gente faz faculdade, a gente tem uma dupla. Ela era minha dupla. E aí a gente montou esse consultório nesse bairro popular, onde a gente fazia tudo lá: extração, limpeza, restauração, a parte clínica geral, para a gente poder realmente pegar a mão. Paralelo a isso, como eu já era monitora de prótese, gostava muito de prótese, eu fazia também a especialização de prótese, tá? A minha especialização era em Campinas, né? Em São Paulo, no interior de Campinas. Então eu ia uma vez por mês, tinha 4 dias de aula, fazia modular e voltava.
Isso me ajudou bastante porque eu continuei pegando mão no consultório, tendo nome e tudo, e fazia minha especialização, tá? Eu consegui fazer dessa maneira. Um parênteses, nesse consultório popular que eu montei, aqui no bairro aqui na capital, a grande dificuldade que eu tinha era porque quem era meu concorrente de frente era um prático. Para quem não sabe, o prático na odontologia são aquelas pessoas que exercem a função, que se passam por dentistas e não são dentistas. E ele, na realidade, já trabalhava há muito tempo nesse bairro popular daqui da cidade. E ele, não que ele me ameaçava, mas ele batia no meu consultório, né? E a gente, para abrir um consultório, tu precisa levar no Conselho Regional de Odontologia, tu tem que ter alvará da saúde, tudo organizado. E aí ele batia no meu consultório e me pedia anestésico, para vocês terem ideia. Então, eu tinha um concorrente que basicamente me ameaçava e era um concorrente que as pessoas usavam o serviço dele porque era o que tinha na época e ele cobrava muito barato. Claro, não teve nenhum custo, nenhum investimento com odontologia, então ele podia cobrar o que ele queria, né? Não tinha responsabilidade nenhuma também. Então esse era o meu concorrente que eu tinha na época. Chegou uma época que eu fiquei muito incomodada com isso, que eu falei, cara, é muito desleal essa concorrência. Infelizmente, a população não tinha esse conhecimento, né? Não tinha essa sensibilidade de entender que aquela pessoa não era dentista, até porque a pessoa se passava por dentista, ele tinha um consultório, né? Como se fosse um consultório, não tinha nem a estrutura que o meu consultório tinha na época. Porém, eu me senti ameaçada e achei melhor sair de lá desse consultório popular e entrar num consultório que na época, gente, um parêntese, essa minha veia empreendedora é que eu ainda, quando eu fazia faculdade de odontologia, eu já tinha, paralela a isso, uma cafeteria. Foi daí que eu acho que começou a minha paixão por café. E essa minha cafeteria abriu muito meu olhar empresarial, fez com que eu tomasse muito contato, né, com esse lado empresarial, conhecesse a história de folha de pagamento, livro caixa, a história de contratação de funcionários, demissão, a carga horária do funcionário. Então eu tive esse primeiro contato com esse lado empresarial na cafeteria que eu tinha. E isso fez abrir esse meu olhar e, consequentemente, eu montar um consultório, montar a clínica que eu teve hoje. Não é que fosse fácil, mas a gente não aprende isso na faculdade. E isso me deu uma expertise, né? Um olhar diferenciado para quando eu montei meu consultório. Então, como eu falei, meu concorrente era um prático na época do consultório popular. Eu saí do consultório popular, achei melhor sair, era muito longe onde era esse meu consultório popular. Eu perdia muito tempo para chegar lá, chegava lá, eu não tinha paciente, as pessoas não pagavam o serviço, uma vez que o serviço que um prático cobrava era muito mais barato, preferiam fazer lá. E eu falei, cara, eu tô perdendo meu tempo, tô passando uma tarde, uma manhã toda aqui, não tem paciente para atender, eu vou sair. Saí desse consultório, nesse bairro popular, montei um consultório nesse mesmo prédio que eu tinha minha cafeteria. A minha cafeteria ficava embaixo e montei o consultório nesse primeiro andar, por exemplo. Ficou mais fácil para mim a logística e, por incrível que pareça, por ser um local mais próximo, eu conseguia com a facilidade atender as pessoas que me conheciam. Quem me conhecia naquela época, gente? Uma pessoa recém-formada. Meus parentes, primos, tias, meus amigos, né? E alguns pacientes que eu comecei a atender por indicação dos meus professores na faculdade. Quando souberam que eu estava entrando, que eu estava fazendo já o curso de especialização em prótese. Então foi assim que começou. O que eu quero deixar claro nessa minha dica, por exemplo, na minha sugestão, dentro da experiência que eu passei? Para mim foi muito válido, porque eu não perdi tempo de carreira, onde eu conseguia associar, ou então, conseguia associar mesmo a especialização e o consultório. Porque tem muita gente que não abre consultório, faz só especialização, aí quando faz 3, 4 anos de especialização volta, vai ter que iniciar uma carreira na cidade, né? Ou então não faz especialização nenhuma, fica só numa odontologia popular, ou então numa odontologia de PSF, de programa de saúde feito no governo, e acaba que perde o time de querer fazer uma especialização, de querer fazer um investimento na carreira. Então foi isso que eu fiz, eu acho que deu super certo.
É claro que precisa de dedicação, de esforço, não é fácil. Na época eu tive meu pai que me ajudou para fazer a especialização, então assim, eu sou muito grata a todo esse incentivo que a minha família me deu, que meu pai me deu. Graças a ele eu consegui fazer minha especialização, era em Campinas, então eu lembro que na época não tinha nem avião de São Luís, São Paulo direto, eu fazia um voo que era São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, enfim, era um pinga-pinga total, super caro por sinal, porque não tinha essa facilidade de voos, mas eu consegui, a trancos e barrancos, fazer. Nesse meio termo, nessa minha jornada de odontologia, eu conheci a ortodontia, foi quando eu me apaixonei pela essa outra especialidade da ortodontia, troquei a especialidade de prótese por ortodontia, e foi quando eu fiz a especialidade de ortodontia. Então, eu não finalizei a especialidade de prótese e entrei na especialidade de ortodontia. Aproveitei algumas cadeiras de prótese e entrei para ortodontia. Então, eu fiz a especialidade de orto, né? Depois da especialidade de orto, eu entrei na especialidade de DTM, do orofacial, e todos esses outros cursos que eu tenho dentro da odontologia biológica, dentro de habilitação em ozonioterapia, odontologia integrativa, todos não são pós-graduação, não é uma especialização, são cursos de extensão, por exemplo, tá? Que me dão uma carga horária onde eu possa trabalhar com autoridade e conhecimento no assunto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Os recém-formados, quem independente de ser na área de odontologia ou não, eu acho, na minha visão, no meu entendimento, na minha experiência, essa conciliação de ter um consultório ou então trabalhar no consultório de alguém e ao mesmo tempo fazer uma especialização, eu acho que consegue te dar uma expertise e consegue com que tu avance de uma maneira mais rápida e as pessoas conseguem te conhecer como profissional e tu exercer a tua profissão e tu já começa a ganhar um nome, um know-how na tua cidade. Foi assim que aconteceu no meu caso, eu sou muito grata e deu super certo, tá? Então, se eu puder aconselhar, essa é a visão que eu tenho, o entendimento que eu tenho, né? Eu acho que às vezes a gente sai um pouco confuso, sem saber realmente o que quer, tanto que, assim, eu sou apaixonada por prótese até hoje, faço alguns casos de prótese, mas me apaixonei mais ainda pela ortodontia. Eu acho que o mais interessante nessa nossa jornada é a gente se permitir experimentar e tá tudo certo poder fazer essas alterações, fazer essas mudanças, uma vez que isso não me invalida de eu ser dentista. Eu acho que todo conhecimento é válido, né? Por exemplo, esses 6 meses que eu fiz na especialização de prótese foi maravilhoso para mim, me deu um conhecimento a mais. Isso não é jogado fora, isso é usado até hoje dentro da minha clínica, certo? Então, gente, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Eu quero abrir agora para pergunta, para saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta para fazer para mim. Eu sempre fico muito feliz em poder compartilhar a minha história da odontologia. De qualquer maneira, já são 20 anos que eu tenho de formada. Esse ano eu vou fazer 21 anos de formada. Só na clínica que eu trabalho, né, no mesmo endereço, no Renascença, são 18 anos. Essa história que eu contei para vocês... eu fiquei menos de 1 ano nesse consultório popular, depois eu fiquei, eu acho que uns 2 anos nesse consultório que eu montei em cima da minha cafeteria, nesse prédio, que é até aqui no Multiempresarial São Luís, aqui no Renascença, e depois eu já montei a minha clínica, tá? Então, assim, eu sempre falo que perseverar, constância, a gente precisa acreditar, ter amor no que a gente faz, que uma hora vai dar certo. Tudo na vida da gente é um plantio, nada acontece por acaso, não vai ser do dia para a noite. Existe na odontologia o que a gente chama de uma curva de aprendizado. Então, a gente precisa ter essa curva de aprendizado para poder chegar um dia que a gente vai realmente colher os frutos. Então, a gente precisa investir, perseverar para poder ter os resultados. Certo? Acho que esse é um recado mais importante que eu tenho para passar para vocês hoje. Principalmente as pessoas que são recém-formadas, que têm esse acesso hoje aqui a uma rede social, por exemplo, que a gente se comunica muito, entrega muito, compartilha muito de sucesso, e eu sei que isso gera uma curiosidade e uma ansiedade. Poxa, quando é que eu vou chegar nesse estágio? O que eu tenho para dizer é que calma, tudo dá certo.
no momento que você acredita, que você persevera, né? Que você insiste. Você precisa plantar, cuidar desse plantio para poder fazer uma boa colheita. Não é do dia para a noite. Eu não comecei dessa maneira. Foi tudo difícil, com muita dedicação. Não tinha essa vida antes, mas graças a Deus, com perseverança, a gente consegue, dedicação, hoje atingir os objetivos que eu sempre planejei, que eu sempre sonhei, né? Conquistar os sonhos que eu sempre tive, certo? Então, assim, era esse despertar e essa conversa que eu queria ter hoje com vocês, principalmente para os jovens dentistas, para os recém-formados, que às vezes têm dúvida de como caminhar nessa trajetória. Eu estou aqui sempre para compartilhar da minha experiência, da minha carreira com vocês. Eu sei que eu sou inspiração para muita gente, então eu acho que nada mais justo e nada mais honesto e interessante da gente poder estar aqui conversando. Isso daqui, na realidade, é uma rede social que eu estou aqui para interagir e me aproximar cada vez mais de vocês, tá bom? Muito obrigada a todos. Já estamos nos nossos 15 minutos aqui de live, eu acho que é um tempo suficiente. Gratidão a todos vocês que pararam aqui, que estão me assistindo, tá? Quem quiser deixar comentário, quiser depois compartilhar a live, vai ficar disponível aqui no meu perfil. Desejar uma excelente final de noite para vocês, final de sexta-feira para vocês. E amanhã um sábado abençoado, claro, final de semana abençoado. Muito obrigada, fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Uma boa noite.